Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Mas que boa noite fraco. Boa noite. Isso, depois de um dia de trabalho intenso, o ano inteiro, temos que chegar com boa noite forte. Nossos agradecimentos para quem colaborou com as cestas de Natal. Eu sou meio curioso. Passei ali pela cozinha hoje, está repleta, mas nós temos aí algumas sacolas ainda aqui, lá na saída. Quem quiser levar, pode trazer. Eu estava pensando agora, né? Eu continuei pedindo um ano aí, e quando foi lá em janeiro, teve um albergue que pediu uma ajuda, que não tinha mantimentos, não tinha nada para ajudar, para fazer o alimento dos idosos. E o nosso Paz Amor tinha cestas que chegaram depois, foi para ajudar o albergue, né? Então, nunca é tarde, pode continuar trazendo, que vai ser muito bom. Tem até um amigo que trabalha lá, me mandou uma mensagem hoje, disse que já estava cansado de preparar as sacolinhas, né? Eduardo. Mas é assim mesmo. Temos que trabalhar bastante para aqueles que necessitam. Vamos desligar os nossos famosos celulares e vamos nos ligar com o amigo Jesus, que este é o momento. Os trabalhos públicos, aqui no salão, eles vão parar dia 24/12 e 25/12, ok? 31/12 e dia 1º também para. No dia 2/1, estaremos de volta aqui, já com toda a força para 2024, né, Tadeu?
Dia 2 já com o livro do mês. Nós não paramos, o salão continua, né? Só dá essa parada esses dias. Mas estaremos aqui firmes, fortes para a caminhada. Vamos para a programação da noite. Não temos muitos avisos. A leitura da mensagem Evangelho e Prece Inicial, nosso querido Guilherme Alexandre que vai conduzir. As vibrações hoje é com o seu Inácio, desculpe, com o José Tadeu. Seu Inácio, pela peça de teatro que ele apresentou na última sexta. O homem é fantástico aí no teatro, viu? Olha, recebeu muitos parabéns e continua recebendo pelo trabalho excelente. A peça de teatro, que foi o reabastecimento de Natal, o último, né, da nossa casa, com a peça de teatro e a apresentação aí do Tadeu, do Lepeschi, fantástico. Mais uma vez, parabéns. Continue assim. Continue assim, com certeza nós vamos ter mais teatro aqui. E hoje, o tema, o Natal, o nascimento de Jesus. É com o nosso querido amigo Isaac Corgonas, que vai estar passando a palestra para nós, o tema, que se preparou, com certeza, para nos abrilhantar nesta noite, nesse clima que já estamos vivendo de Natal. Muita paz, muita luz, muita serenidade a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos sair daqui com o aprendizado da noite, do Evangelho, que o Isaac vai nos passar. Vamos lá, Gui. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradeceremos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de coração voltado para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos, que possamos ter calma e tranquilidade para compreender a mensagem, que o palestrante seja envolvido pela equipe espiritual, que possamos sair todos melhores do que entramos hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos ver se fica mais forte agora. Boa noite. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, reunidos, para conversar um pouco sobre esse tema, o Natal, Jesus. Queria agradecer também o Domingos pelo convite, a toda a equipe, porque eu gosto muito de estar aqui nas terças-feiras. Foi o primeiro trabalho que eu vim quando eu conheci o Paz Amor. Eu assisti às reuniões de Evangelho, Vibração e Paz. Foi com o Domingos aqui. Esse homem que tem a voz forte, né? Não precisa nem de microfone. Muito obrigado. E hoje eu vou falar, como foi dito, né, sobre o nascimento de Jesus. E refletindo um pouco, eu percebi que Jesus, Ele está conosco desde o nosso primeiro dia, do nosso primeiro encarne aqui no planeta Terra.
Então Ele está sempre conosco, aqui no planeta, a nossa casa bendita. Ele foi o grande arquiteto, o idealizador deste planeta, para todos nós. E desde então, Ele está cuidando com muito amor e com muito carinho do quê? Da nossa evolução, para que nós alcancemos a verdadeira felicidade. E a sua vinda até aqui, o seu nascimento no planeta Terra, em um corpo de carne, em um corpo material igual ao nosso, já era anunciado por muitos e muitos séculos atrás pelos seus auxiliares. E quem eram os auxiliares de Jesus? Eram os profetas do Antigo Testamento, que anunciaram a vinda do Messias, o Salvador. É que Jesus, além de Ele criar o planeta Terra para nós, Ele quis conviver conosco, estar junto com nós e vivenciar todos os problemas, todos os obstáculos da vida. E foi assim que Ele fez. Vivenciou-os e ensinou e exemplificou todos os ensinamentos de Deus. Ele fazia questão de exemplificá-los, porque assim a sua palavra teria a credibilidade da sua ação. Jesus, também conhecido como o Rei dos Reis, Ele preferiu nascer, encarnar em um lugar simples e humilde, e não como os poderosos daquela época, que nasciam e viviam em seus palácios e em seus castelos suntuosos. Não, Ele quis vir em uma morada simples e humilde, tendo uma manjedoura como berço. E o que é uma manjedoura? É um pedaço grosso de madeira, escavado em forma de buraco no meio, para colocar ração, alimento para os animais. E que na época, naquela ocasião do nascimento do Cristo, estava vazio. E então serviu de berço para o menino Jesus. E assim, Ele fez questão de, desde criancinha, passar um dos exemplos, um dos ensinamentos de Jesus, de Deus, que é a humildade. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Não está. Vamos tentar. Isso. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça o vosso servo. Assim como o Filho do Homem que veio, não para ser servido, mas para servir. E assim, Jesus, desde o berço, já começa a dar as primeiras lições, que foi a da humildade. Os grandes e os poderosos daquela época quiseram exterminar e perseguir Jesus desde quando ele era criancinha. A exemplo de rei Herodes, que ele ficou muito preocupado em perder o seu poder quando ele soube que havia se cumprido a profecia, que havia nascido o verdadeiro rei dos judeus. Então ele ficou muito preocupado. Então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que havia nascido na região de Belém e os seus arredores, como está escrito nos evangelhos, fazendo assim que Maria e o seu pai José fugissem com Jesus para o Egito, para que a vida do menino Cristo fosse preservada e também a sua missão garantida. Mas também tudo isto estava previsto pelo Cristo de Deus. E as pessoas, por várias vezes,
viam Jesus crescendo e se desenvolvendo como uma criança normal, sem um ser. Em uma pequena carpintaria, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com o seu pai, para que ele pudesse fazer com que a sua família tivesse o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Essa frase, ela ficou eternizada, porque ela faz parte de uma das frases da oração dominical, mais conhecida como o Pai Nosso, que saíram dos lábios do próprio Jesus, quando um dos seus discípulos lhe perguntou se ele poderia ensiná-los a rezar, e foi isso que Jesus fez. Então esta oração, ela está gravada em nossos corações até os dias de hoje e para todo sempre, porque é uma oração que muitas vezes nós fazemos para pedir sobre assuntos que nós não temos domínio e nem sabemos como resolvê-lo. É assim Jesus. E assim, meus amigos, Jesus, ele era constantemente visto nas aldeias, andando de vilarejo em vilarejo, quando ele começou a sua pregação. E ele conversava com as pessoas simples, humildes e sem conhecimento, explicando para elas sobre as lições do Antigo Testamento, e elas conseguiam entender perfeitamente. Mas não era só isso. Ele era visto constantemente rodeado por uma multidão de enfermos de todas as espécies de enfermidades, iguais a que nós temos hoje. Então, naquele momento, ele trazia a visão ao cego, a audição ao surdo, o movimento ao paralítico, secava a ferida dos leprosos e trazia a sanidade aos insanos. Mas ele ficou conhecido mesmo, foi como o médico das almas, por curar as dores das almas, as mais graves, porque as dores do corpo físico, elas desaparecem com a morte do corpo físico, mas as dores da alma ainda permanecem no espírito, mesmo depois da morte do corpo. Por isso que elas são as mais dolorosas. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Assim é Jesus. E estão escritos nos livros da espiritualidade maior que toda a vida de Jesus, todos os seus atos e todas as suas lições. E essas informações vêm até nós através dos livros escritos mediunicamente, através de mãos confiáveis. E nestas informações destes livros, estão escritos que a voz de Jesus era doce, suave e serena, e que trazia uma certa melodia, um certo encantamento para o ouvido das pessoas. E trazia muito mais do que isso, trazia mais fé e esperança para todos os corações. Por isso que Jesus também, aonde ele estava, ele era constantemente rodeado por uma multidão de pessoas que queriam ouvi-lo. Porque todas as frases que ele falava não ficavam indiferentes às pessoas, mesmo aqueles que não gostavam dele. As pessoas tinham a impressão de que Jesus sabia o que se passava no íntimo de cada uma delas, e a qualquer momento ele poderia parar na frente das pessoas, de qualquer pessoa, e chamá-la pelo próprio nome. Mas não era impressão não, ele realmente fazia isso. E ele dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Este é Jesus. E Jesus, ele conseguiu mudar o jeito de pensar, o jeito de agir e o jeito de falar. Ele conseguiu mudar o mundo antes e depois da sua vinda até nós. Meus amigos, todos os países atualmente que se dizem cristãos, eles aproveitam esta época de final de ano para homenagear a Jesus. Muito embora Jesus ele tenha que dividir estas homenagens com as loucas correrias de Natal e os grandes lucros das empresas e do comércio. Mas tudo isso faz parte do nosso atual estado evolutivo. E também já estava previsto pelo Cristo de Deus. Jesus já também prevê tudo isso. E essa época, ela é muito interessante para todos nós. Ela é muito bela, esta época de Natal. Porque ela tem a magia de mudar o nosso estado de espírito para melhor. Então, nos sentimos mais alegres, com mais esperança e alegria de viver. Então, a grande maioria das famílias começam nesse período a montar as árvores de Natal e todos os seus enfeites. As pessoas também começam a colocar as guirlandas multicoloridas nas portas das residências. Nos parques, começam-se a colocar também aquelas mangueiras de luzes e os pisca-piscas nos troncos e nos galhos das árvores, para que à noite, quando as luzes acendam, apareça aquela beleza daquela árvore. E nos transporte público, nós vemos os ônibus, o metrô e o trem também todo iluminado. Isso é muito bonito. Há mais movimento de pessoas nas ruas, mais carro nas calçadas. E nos shopping centers é uma coisa também muito bonita. A cada ano que passa é uma mais nova e bela decoração de Natal junto com outras lojas. E nessa época também acontece uma coisa muito interessante, que as famílias começam a se reunir, a se conversar mais entre si, para combinar qual o prato que vai ser feito na ceia e em que casa a família vai se reunir. E também temos a confraternização no trabalho e os amigos secretos. Então, esta época, ela é muito bonita, porque ela nos causa muita emoção. E quem dera que o Natal fosse sempre assim. Que bom que o Natal, ele é deste jeito. Sabe por quê? Porque todos esses séculos que separaram o nascimento de Jesus até nós, parece que na época ele vem nos visitar, ele se faz mais presente. Parece que é o mesmo Jesus que andava de aldeia em aldeia, ensinando as pessoas simples, humildes e sem conhecimento. Parece que é o mesmo Jesus que curava o corpo e o espírito, e é o mesmo Jesus que nos trazia mais fé, nos traz mais fé e esperança no coração. Então, quem dera o Natal fosse todos os meses do ano. Sabe por quê? Para que a gente nunca se esquecesse que Jesus é o grande Salvador prometido das antigas Escrituras. Porque esse mesmo quantidade de séculos que nos separam nós dele, parece que deixaram algumas pessoas esquecidas que ele é o grande Salvador prometido. E começam a ficar sem esperança, sem fé, começam a ficar raivosas quando presenciam alguma coisa de errado no dia a dia. E simplesmente se esquecem disso. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente escuta nos jornais, na televisão,
notícias sobre política e economia, nós percebemos que muitas pessoas perderam a fé na política, mas principalmente nos políticos. Perderam a fé na economia, mas principalmente no país. E quando nós escutamos aquelas notícias de um crime bárbaro cometido, que vai contra a ética, contra a ordem social, algum crime hediondo, nós então ficamos de boquiabertos e revoltados. Ou então, quando nós escutamos as tristes notícias das guerras que estão acontecendo agora, aquelas tristes visões, onde nós vemos sentados nos sofás das nossas casas, a gente também se revolta profundamente. E eu já ouvi várias vezes esta frase. Vamos ver se vocês já ouviram também. Eu já ouvi assim: para que o mundo dê jeito, para que a humanidade possa dar certo, é necessário que todo mundo morra e comece a vida tudo novamente. Só assim a humanidade vai dar certo. Vocês já ouviram esta frase? Eu já ouvi também, várias vezes. Mas vamos pensar um pouquinho. Como assim? Tudo acabar? Todos nós aqui morrermos? E todo o trabalho que o Cristo fez? E todo o trabalho que os seus auxiliares, os profetas, os discípulos, os apóstolos, os mártires fizeram? Seria tudo em vão? Tudo jogado fora? Não, não é possível. Então, quando nós nos sentirmos envolvidos por este sentimento de que o mundo anda perdido, nada tem solução, vamos nos lembrar que Jesus está no leme desta grande embarcação que se chama humanidade. E quando Jesus está no leme, não importa o tamanho das ondas. Vamos ver se dá certo. Olha aí. Quando Jesus está no leme da embarcação, não importa o tamanho das ondas. Vamos ter fé. Ou então, às vezes, nós estamos com tanto problema, e problemas não nos faltam. Podemos escolher problemas familiares, problemas emocionais, falta de dinheiro, dificuldades no casamento, solidão, e etc, etc. E às vezes é a combinação de um ou mais ou todos os problemas. Então nos sentimos perdidos e não sabemos que direção tomar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, deixar os nossos pensamentos silenciar um pouco, e vamos nos transportar na época de Jesus, quando ele estava no meio daquela multidão, que por vezes acordava muito cedo, andava dias e dias, quando sabiam que Jesus iria para uma cidade. Todos se reuniam para ouvir a palavra de Jesus. E ele não deixava de atender a ninguém, porque ele sempre tinha uma resposta para dar para tantos corações aflitos. Então, neste momento, vamos nos transportar à época que Jesus esteve aqui, e vamos nos lembrar do que ele disse, porque ele disse muitas coisas para o nosso coração. No mundo, uma das coisas que ele disse: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é como ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vamos ter fé, também conseguiremos. Meus amigos, nós percebemos que o tempo está passando muito rapidamente. E nós temos essa sensação mesmo, igual a sensação aqui da imagem. A nossa vida, ela é dividida em uma série de obrigações e tarefas a cumprir. E mal acabamos uma tarefa, começamos uma obrigação. E de tarefa, de obrigação em obrigação, a vida, o tempo está passando velozmente. Agora, estamos na primavera, mas daqui a poucos dias será verão.
outono, inverno, primavera novamente. Estamos falando do nascimento de Jesus, mas daqui a algumas semanas estaremos falando do ano novo que se aproxima, as esperanças do ano novo. Em fevereiro agora será carnaval. Daqui a 40 dias, a Páscoa. Daqui a poucos feriados, estaremos novamente, no final do ano, falando sobre Jesus. Então o tempo, ele não para. E temos a impressão que somos escravos dele, como aqui na figura. Passa rapidamente. E a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós, mas principalmente para mim. E aquele sonho que eu gostaria de realizar? Eu estou me esforçando para isso? Mas eu não estou falando daquele sonho raso. Eu estou falando daquele sonho que vai me edificar como pessoa, como espírito. Eu realmente estou me empenhando para isso? Aquele curso que eu gostaria de fazer, porque eu sinto que ele vai me responder muitas questões. Aquele livro que eu gostaria de ler tanto. Aquele trabalho de caridade que eu gostaria de pertencer, de fazer parte, porque eu sei que talvez eu possa me tornar uma pessoa ainda mais melhor, vamos dizer assim. Eu estou me empenhando minhas energias para fazer, ou eu entrei no automático? Eu simplesmente saio de uma tarefa, entro de uma obrigação e vou no automático da vida e fico assim, o tempo correndo atrás de mim e eu correndo atrás do tempo. Será? Meus amigos, minhas amigas, chegou o Natal. Uma nova oportunidade de nós fazer que Jesus que existe dentro de nós possa renascer novamente dentro dos nossos corações. Chegou mais uma oportunidade de colocar em ação os ensinamentos de Jesus, assim como ele colocou em ação os ensinamentos do Pai Maior. Então, que nós possamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Então, vamos tentar amar e compreender o próximo como nós gostaríamos de ser amados e que os outros nos compreendessem. Vamos tentar também, eu sei que não é fácil, mas tentar perdoar mais. Porque aqui, quem de nós também não precisa ser perdoado por algum motivo? Vamos tentar, no nosso cotidiano, ser mais benevolentes, mais pacientes, mais caridosos. Fazer com que aquele cobertor encontre aquela pessoa que passa frio. Fazer com que aquele alimento encontre a mesa de quem está passando a necessidade. Emprestar o nosso tempo, emprestando os nossos ouvidos para aquele que precisa simplesmente falar. Porque às vezes a pessoa ela tem tudo na vida, ela só não consegue desabafar com o próximo, porque se ela for fazer isso, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada. Então, vamos emprestar simplesmente os nossos ouvidos, sem condenar e sem julgar. A pessoa ela se sente muito melhor. E que a nossa voz no dia a dia, onde ela estiver, que ela possa só trazer harmonia e união, e não a desunião e a desavença. Porque se nós fizermos isso, essa direção na pessoa do próximo, nós vamos encontrar a Jesus. Nós, nos dirigindo dessa maneira ao próximo, nós vamos agradecer e homenagear a Jesus por tudo que ele fez, está fazendo e ainda fará por cada um de nós. E é na pessoa do próximo que nós vamos, por incrível que pareça, nos encontrar também. Porque certo dia eu escutei assim, que muitas pessoas, elas são solitárias porque elas não são solidárias. E nesta época do ano, podem verificar,
o mundo inteiro fica mais feliz, mais alegre, mais festivo e cheio de paz? Porque o mundo inteiro fica mais solidário uns com os outros. Então, possivelmente, este seja o grande caminho para a nossa felicidade. Meus amigos, um Feliz Natal para todas as famílias reunidas com Jesus. Um Feliz Natal para todos os amigos e amigas que estão aqui reunidos por causa de Jesus. E se porventura você for passar sozinho a noite de Natal, é um erro seu, porque Jesus vai estar contigo, porque Ele nunca abandona a ninguém. Um Feliz Natal para todos nós. Que assim seja. E assim, vamos nos acalmando, vamos nos sentando numa posição mais confortável, vamos buscando essa ligação amorável com o plano espiritual. Agradecidos pela oportunidade de estarmos nesta casa de paz e amor em Jesus, que nos recebe de braços abertos, que nos recebem para esse encontro com Jesus. Que estejamos tranquilos, abertos para esse encontro. Que possamos agora, através do passe que será ministrado pelos nossos médiuns, que neste momento já estão ligados com a espiritualidade amiga, que trará para nós esse alívio que buscamos. Que possamos neste momento buscar na imaginação, entrar num jardim tranquilo, descalços, sentindo a grama orvalhada em nossos pés, podendo ouvir o canto dos pássaros, podendo ouvir o murmulhar do riacho ao fundo, sentir o aroma das flores, e ali naquele banco sentarão ao nosso lado o nosso mentor, sentará ao nosso lado o nosso anjo guardião, que nos conhece, que sempre inspira os nossos caminhos, que sempre nos leva na melhor direção. Que possamos sentir a energia desse momento da Mãe Terra, nos abastecendo dessa energia prioritária para a nossa reorganização. Que possamos agora voltarmos à casa de paz e amor, e neste momento, como uma chuva de pétalas de rosas caindo do alto, que tocará ao alto das nossas cabeças, e nesse momento transformarão numa grande luz, e essa luz vai energizando nosso centro de força coronário, que é a nossa ligação mais plena com os irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando a nossa percepção, a nossa intuição. E essa luz descendo agora na região da nossa testa, no centro de força frontal, que equilibra o nosso pensar para que possamos pensar e agirmos de uma maneira melhor. E essa luz descendo agora na região da nossa garganta, energizando o centro de força laríngeo, equilibrando as nossas vias respiratórias, mas fazendo com que
possamos usar as palavras de uma maneira mais tranquila, que essas palavras possam ajudar as pessoas ao nosso lado, que tenhamos palavra de auxílio, de carinho, de fraternidade. E essa luz intensa descendo para a região do nosso coração, energizando o nosso centro de força cardíaco, vibrando amor e sentimentos amorosos, para que tenhamos o perdão das nossas ofensas, que possamos ter a emoção de buscar sempre ao nosso próximo. E essa energia e essa luz intensa, descendo pela região do baço, no nosso centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito. E iluminando agora a região do pâncreas, nosso centro de força gástrico, dissipando os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, regulando todas as nossas emoções. E essa luz intensa, chegando na região do nosso baixo ventre, energizando o centro de força genésico, com a sua energia cocriadora, que possamos criar com a fonte do amor que somos. E assim, essa luz intensa chega até a planta dos nossos pés, passando pela parte posterior das nossas pernas, chegando até a região do nosso centro de força básico, que possamos ter a estrutura necessária para que possamos caminhar em frente, que possamos seguir altivos, fortes, buscando a nossa melhoria, buscando a nosso melhor entendimento. E essa luz intensa vai subindo vértebra a vértebra, terminando na região do coronário novamente, terminando em si esse ciclo amoroso, e nos reenergizamos. E agora, reenergizados, que possamos doar toda essa vibração amorosa a todos aqueles que sofrem, que possamos doar essa vibração amorosa para os hospitais, para aqueles que estão ali enfermos, num sentimento de companheirismo, num sentimento de amor fraterno, que possamos levar essa vibração amorosa para os orfanatos, para aqueles pequeninos que ainda buscam a sua caminhada, mas que possamos segurá-los em nosso colo, levar essa energia amorosa a eles, para que eles consigam seguir o seu caminho. Que possamos vibrar intensamente para todos os asilos, para aqueles que não mais recebem os seus familiares, mas que ali, sentado ao seu lado, possamos vibrar amor, companheirismo, possamos vibrar ternura, para que eles não se sintam só. Que possamos agora humildemente vibrarmos pelos nossos lares, que essa luz intensa possam percorrer todos os cantos e recantos do nosso lar, eliminando as forças deletérias, pensamento, eliminando os miasmas, levando paz, levando harmonia, levando tranquilidade para os nossos lares. Que possamos vibrar intensamente pelos nomes que colocamos nas urnas, pelos encarnados, para que eles possam buscar o alívio das suas aflições, para que eles possam ter a harmonia necessária para tornarem-se
mais tranquilos e serenos. Que possamos vibrar para os nomes dos desencarnados que ali colocamos, para que a espiritualidade amiga possa recebê-los com a luz intensa, de braços abertos, levando a eles essa nova vida, que na verdade é a nossa verdadeira vida, que é na pátria espiritual. E assim, agradecidos, reabastecidos, possamos vibrar agora pelas nossas águas, pedindo para que os químicos, que os pretos velhos, que os caboclos, que os índios possam manipular da nossa imensa floresta as folhas, as cascas das árvores, que possam transformá-la em medicamentos, colocando nas nossas águas, nas garrafas que aqui trouxemos, nas garrafas que deixamos em casa, e que ao tomarmos esse medicamento, possamos, junto com uma oração, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Agradecer a Deus pelo dia de amanhã, pelo sol que nos ilumina, pela oportunidade que o tempo nos dá, para que possamos caminhar rumo ao progresso. E assim, agradecidos a Jesus pela possibilidade deste momento, pela possibilidade de recebermos junto da espiritualidade amiga essas energias necessárias durante o passe. Agradecidos a todos os mentores, a toda a espiritualidade que trabalhou junto com nossos médiuns para levar esses eflúvios amorosos que nos foram trazidos. E assim agradecemos Jesus, Mestre querido, pelo seu Evangelho luz, que sempre nos guia, pelas suas palavras que estudamos todos os dias, pelos seus ensinamentos e pela sua presença em nossos corações. E que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, e que possamos nos ver na terça-feira que vem. Muito obrigado.